continuo falando que a senhora está linda e que é um prazer para mim, porque a senhora é a primeira mulher que eu tive a oportunidade nessa jornada e que eu acho que com todo respeito, essa é uma crítica à Academia Nacional de Medicina, né? Porque a gente, lógico que eu respeito a cultura, a história e o tempo, mas e são homens muito brilhantes que eu tenho tido a oportunidade de entrevistar até agora, mas que eu senti falta, assim, de uma mulher. Então, para mim, foi muito emocionante poder te entrevistar, porque a senhora foi a Tem, primeira. tem até um comentário bom sobre isso, é que quase 200 anos de academia, 8 mulheres entraram. Então, antes de mim, aquela lá longe, a Madame de Rocher, que foi na metade do século XIX, e que não era médica, era parteira, mas ela foi chamada, ela era parteira das embaixatrizes. Depois veio a Léa Cora, a Ana Lídia, a de Roseli e eu. Aí, depois de mim, só mais 3. Né? Então, o que é lá, a Rocco e a Mônica. Quer dizer, 8 em 200 anos. É, por quê? Você sabe que eu também, agora fazendo uma pergunta pessoal, né? Eu adoro medicina e adoro ser mãe e ter minha família. Mas eu vi que os dados mostram que das mulheres que trabalham, depois que elas têm filho, metade, 50% que têm uma formação, não voltam a trabalhar depois dos filhos. E muito por uma opção pessoal, porque a gente fica mexida mesmo, a gente sente aquela culpa. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de raiva de ver várias amigas minhas que eram excelentes cirurgiãs, que dedicaram mais de 10 anos da vida para ter aquela expertise de cirurgia, quando elas pararam de operar, eu fiquei muito chateada. E acho que Ofendida, né? e eu acho Eu fico que ofendida. então eu queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência sobre isso, e eu imagino que numa geração anterior à minha era ainda pior do que é hoje. Qual que é a sua opinião e o seu sentimento? Pois é, eu fiz tem um livro, quando a cirurgia, a faculdade fez 200 anos, é, fizemos um livro sobre ela e eu escrevi o capítulo Dicas Pioneiras. Aí que eu fiz aquele levantamento todo, a propósito da minha avó, e as que vieram antes, depois, até a década de 70, elas com 1, 3. Então, de repente, houve um crescimento. Aí é interessante, né? Houve um crescimento das mulheres e, comparativamente, um declínio dos homens, não é que tenha sido exatamente. Uhum. Aí as mulheres ficaram em número, né? Até se você contar a idade, geralmente tem mais mulher do que homem. Agora, o que acontece? O que eu estava observando em termos das dificuldades profissionais da minha época, sobretudo, tem 3 aspectos. O primeiro é até perigoso de falar, que é o assédio. O segundo é o menosprezo. E o terceiro é o desestímulo. O desestímulo é isso aí que você está falando. Então, na época, o assédio, a gente não sabia, né? Quer dizer, provavelmente nós assediadas, mas não era considerado assédio. Oh, que bonita, como é que você está? Vem cá, querida, chega aqui pertinho. E tinha a toda hora. Assédio mais pesado, não sei. Eu estava protegida porque eu trabalhei muito com meu pai e com meu marido, que era cirurgião também. Então, a gente mais ou menos fica, mas deve ter havido muito. O segundo, o negócio do crescimento, quer dizer, ele não acreditar que você é capaz. Quando eu terminei a faculdade, tinha um prêmio para trabalho de final de curso, e eu ganhei esse prêmio. E aí era sobre a cirurgia de acesso ao gânglio estrelado. E o professor lá que foi examinar, ele olhou para mim e disse: mas foi você mesma que fez esse trabalho? Então, você já é
né, desmerecida e o desestímulo. Isso, o meu pai, que era uma pessoa que queria que esse médico, né, que ele tinha aquele negócio do filho médico, ele falou para mim, quando eu fiquei grávida, ele disse, minha filha, agora grávida, você deve diminuir um pouco o seu volume de trabalho. Eu disse, olha, eu não estou doente, eu estou só grávida, isso é normal, né? Eu acho que é isso. Fica aquela história de que, agora eu não sei se você me dizer isso, porque era que as meninas entravam para a faculdade para arranjar marido. Aí, depois que arranjavam o marido, não precisavam mais e saíam, né? Então, isso é uma coisa que você está me falando, que é triste saber que continua assim. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar, principalmente porque a senhora não é só médica, a senhora assim, é médica e é cirurgiã. E eu, ao longo da vida, assim, eu nunca percebi que era diferente ser mulher do que homem, até algumas certas situações que foram poucas. Então, por exemplo, uma vez eu estava no interior com o meu pai, e aí, enquanto eu ia lavar louça, meu irmão ia andar de moto. Ah, E aí que bom. eu percebi que era diferente eu ser mulher. E como médica, nunca ninguém me pagou diferente o plantão e nem me deu oportunidade diferente. E eu até percebia durante a residência que quando a gente vai descobrir quem que tem habilidade cirúrgica ou não, que eu tinha facilidade, talvez mais facilidade do que alguns colegas meus homens. Mas aí, uma vez já formada, já cirurgiã, precisava cobrir alguém e um dos médicos que era mais velho falou, alguém sugeriu que eu fosse ajudar e ele falou que não porque eu era mulher. E foi a única vez que eu tive essa, esse tipo de preconceito velado, assim. Um, Descarado, né? Porque o velado deve ter tido vários, né? um preconceito indireto, assim, de quando eu chego no hospital e de me darem a roupa cirúrgica de auxiliar, isso é comum. Ainda eu já até estou acostumada, eu não ligo mais. Ou quando eu vou marcar uma cirurgia e eles perguntam se eu sou a secretária do médico. E aí eu falo, não, eu sou a médica. Isso eu já estou acostumada, eu prefiro levar para o lado de, que bom, eu estou com cara de jovem, então, né? Eu tenho uma boa dermatologista. Mas parou de me incomodar. Mas a senhora tem alguma situação em que isso aconteceu? A senhora comentou que mesmo o chefe do serviço, Está falhando. mesmo o chefe do serviço, as pessoas perguntavam se a senhora era secretária. A senhora tem alguma história disso para contar? Pois é, mas sempre se vê isso, né? Quer dizer, você chega no centro cirúrgico, eles te dão alguma coisa para fazer, pega um cafezinho para mim, sabe? Então, isso muito, né? Mas eu sempre fui muito reativa a esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu acho que talvez até reativa demais, não? Às vezes eu me comportava bem assim, sem precisar. Isso é um problema, não? Você fica na defensiva e acaba que deixa você se protege de uma ameaça que não houve, né? Mas isso aí que você fala, já que não é, a médica não é, quem é? Isso agora, antes de eu me aposentar, lá no Copa d'Or, eu estava trocando de roupa, veio a enfermeira-chefe, que frequentemente as enfermeiras-chefes são antipáticas, né? Então, olhou para mim e perguntou: você é de que equipe? É a mesma coisa que aconteceu com você. Então, é pena que ainda hoje seja assim, né? Não deveria ser mais. Quando, em 2008, 1998, teve uma leva assim, de 4 concursos para titular, professor titular. Né? Então, nessa leva, foi durante um ano, entramos 4. Tá?
Então, eu, a Leste, a Leila Chimelli, a Leia Miriam e a Celeste Elia. Então, fizemos o seguinte, um comportamento feminino, porque se fosse homem, acontecer, cada um ia querer fazer a sua posse, não é? Independente e uma festa e tal. Aí nós resolvemos fazer uma posse só para as duas, porque era um fato tão interessante, 200 anos, a primeira vez, primeiro ano que 4 mulheres são dadas por concurso, porque houve de promoção e tal, chega lá, mas por concurso fomos as 4. Então, quem fez curso de posse fui eu. E aí eu escrevi várias coisas, eu quero ler um trechinho. Se você achar no final que não serve, você cancela. Doutora Thalita, cada acadêmico escolheu um título para a entrevista, né, que eu sugeri depois que terminou. E o que a senhora falou da última vez, que eu gostei muito, foi paciência, perseverança e não desanime. Mas a senhora pode escolher o título que a senhora quiser para a sua apresentação. E vamos ler o texto agora? Agora. Então, eu era a oradora por todas, né? Elas me deram o direito. Então, tem um trechinho, leva menos de 1 minuto. Às meninas ensina-se mais o medo do que o sonho, mas de susto em susto, músculos se alongam, fortalecem, permitindo passos mais firmes e mais caminhadas. As mais espertas descobrem algum dia que o medo que sentimos não é nosso, apenas o reflexo do medo alheio ante a nossa força. E que força será essa que, através dos séculos, vem nos tentando tirar a ferro e fogo? Amarram nossos pés, mutilam nosso sexo, escondem nosso corpo, humilham nosso espírito, tal como fazem com a terra e com a água, que, apesar de tudo, continuam a gerar e nutrir com a generosidade própria das mulheres. Nosso compromisso é com a vida, nossa e a dos outros, a dos bichos e a dos astros. Não brigamos pelo poder, só briga pelo poder quem não o tem. Nossos braços estão abertos e se estendem para o céu como os cromossomas gêmeos que garantem nossa idade. No masculino, a guerra é necessária para garantir a paz. No mundo feminino, precisamos apenas de uma boa terra para lançarmos as sementes, porque cuidar, proteger, alimentar, já nascemos sabendo. Que lindo! Muito lindo. O que eu queria perguntar para a senhora também, a senhora tem 3 filhos, né? Eu imagino que entre a gravidez, você ficar 9 meses de gestação e depois a amamentação, a gente fica um período afastada da cirurgia por impossibilidade mesmo, porque tem que cuidar do filho. A senhora amamentou seus filhos? Eu amamentei pouco, mas eu não fiquei, quer dizer, aí talvez seja aquela reação de não perder o espaço, né? Eu não fiquei afastada muito tempo, não. Eu operei até o final do 8º mês, enquanto estava me sentindo, a minha barriga não cresceu muito, e depois eu amamentei, mas amamentei 3 meses, eu acho. Eu não sei se eu não tinha mais leite porque eu estava me recusando, só falo, né? Porque fica esquisito, mas eu, em seguida, já comecei a usar mamadeira, então fui embora, fui trabalhar, fui para a vida. Né? E a senhora chegou a pensar de algum caso que valeria a pena falar, de algum outro paciente? Pois é, eu até tenho umas coisas que ficam, né? Então, um caso interessante tem a ver com criança e com amamentação. Eu recebi um paciente com síndrome de Pierre-Robin. Então, o Pierre-Robin
ele tem uma, você sabe que tem uma micrognatia, tem uma macroglossia e, às vezes, tem uma fenda palatal. E aí fica com dificuldade de respirar e fica, não pode engolir, porque a língua cai ali atrás. Então, é um problema sério, né? E o que a gente fazia na época, não sei se ainda é assim, porque agora ficou muito com o cirurgião pediátrico isso, era fixar a língua. Então, a língua ficava presa ali, não podia ir. Melhorava alguma coisa, mas ainda não era suficiente para aquela criança. Então, fizeram uma gastrostomia, tubinho ali para alimentar pela gastrostomia. E eu chego lá na enfermaria um dia, está um menino, era um menino, sendo alimentado, a enfermeira lá com a seringa, jogando aquele leite ali, e aquela criança gritando, chorando, desesperada, com os olhinhos fazendo assim, sabe? Eu digo, não está certo isso, né? Então, me senti. Aí peguei, botei ele no colo assim, botei uma chupetinha e disse, agora dá a comida, a alimentação. Parou, mas parou na hora. Eu fiquei imaginando, quer dizer, uma criança que está chegando no mundo, qual é a mensagem que ela está levando, que a alimentação dela vem por um buraco na barriga e não tem nenhum confortozinho oral, né? Então, esse é um caso interessante. Teve um outro também que eu fui pensando assim, uma mulher grande queimada, ela estava horrível, né? Toda disforme, não tinha, são certos casos, não tem jeito. Você melhora, você solta bridas, você melhora assim alguma coisa, mas não tem como grandes mudanças. Então, ela sabia disso e precisava tirar um enxerto para botar no rosto, alguma coisa mais pesada. E ela falou para mim assim, doutora, eu pedi para a senhora, se precisar tirar a pele, para tirar do meu bumbum. O médico ali falou que vai tirar da coxa, mas a coxa é a única parte bonita que eu ainda tenho. Então, essas coisas, quer dizer, uma criatura completamente disforme, mas ela tinha aquela coxa bonita, pele limpa, então vamos preservar aquilo, né? Então, isso aí você vai. Eu não fiz cirurgia reparadora de grandes perdas, não fiz. O que eu fiz muito foi orelha, que é uma coisa maravilhosa também, e fenda lábio palatal. Mas há casos assim de grandes reconstruções. A cirurgia plástica ela é lúdica. Você está faltando um lugar, você retalho e aí você roda ali, daqui a pouco está sobrando, sabe? Tem um trabalho geométrico, uma coisa. Isso é muito bonito. Eu acho que é das cirurgias mais bonitas, né? Eu sinto falta. É como se fosse um artesanato que eu deixei de fazer, né? E a gente sempre, quando escolhe uma especialidade, a gente tem a dor e a delícia, né? Qual que é a dor da cirurgia plástica e qual que é a delícia? Pois é, a dor são os casos que não dão certo, né? Porque existem casos que não dão certo, né? E então você lidar com um problema, com um insucesso, né? Que é uma coisa que mobiliza muito você, né? Um retalho, você fez um retalho, o retalho necrosou. O que vai fazer? Às vezes acontece isso. Pode ser falha sua ou pode ser um problema local do paciente, né? Isso aí é uma dor mesmo, uma sensação que você não valeu naquele momento, né? Não foi o suficientemente bom, que nem sempre é verdade, mas é o que a gente fica dentro aqui, no fundo do peito, né? E a delícia é quando você tem um resultado assim, por exemplo, em cirurgia estética, uma coisa muito interessante da outra vez, que eu gosto muito de cirurgia de mão, mas estava também muito de cirurgia de face, quando você faz uma ritmia,
que você vai vendo, à medida que você vai trabalhando ali, você vai vendo a pessoa voltando no tempo, sabe? É aquela face envelhecida, e você vai vendo que ela tá vindo, tá. Isso é muito bom. E quando o paciente fica agradecido, né? Eu tenho uma história engraçada que eu operei um paciente há 30 anos. Ele teve um acidente de automóvel no Rio-São Paulo e perdeu metade do lábio superior. Eu atendi e fiz um retalho de lábio inferior, né? Rodei primeiro e depois soltei o pedículo. Então, com isso, eu fiquei em contato com ele durante meses, né? Acompanhando, depois na segunda cirurgia. E acabou, passou, ele ficou muito feliz, muito agradecido, era muito simpático. Passaram-se anos. Aí eu estou lá na minha sala, lá no fundão, e toca a campainha. Aí eu fui lá abrir a porta. Quando eu abri a porta, estava ele lá. E esse caso foi um caso muito bom. Então, eu usei esse caso em aulas, eu usei em congresso, a toda hora eu estava em contato com o caso e com a cara dele. Né? Então, quando abriu a porta, que eu olhei para a cara dele, eu disse, seu Salvador, há quanto tempo? Quase infartou. Né? Disse, doutora, a senhora lembra de mim? Claro, seu Salvador. É claro que eu não contei por que eu lembrava dele. Né? Mas essas coisas assim, ele estava indo lá para agradecer. Depois de 30 anos, ele passou, estava tratando no hospital de alguma outra coisa e disse, vou lá falar com a doutora para agradecer mais uma vez. Isso aí é uma das delícias. Que emoção, né? Que emoção. Muito... E outra coisa que eu achei muito interessante que a senhora falou, então quer dizer que a primeira médica da Academia Nacional de Medicina não era médica, era parteira? Não era médica. Que interessante! Quem que era ela? Pois é, ela era francesa, ela veio para o Brasil, casou aqui, teve 2 filhos, mas ela não estudou medicina. Naquela época era difícil mesmo, não, você não tinha nenhuma brasileira. E ela começou a trabalhar como parteira e ficou muito famosa. Ela fazia os nobres, né? Da Imperatriz Teresa Cristina, da parte da Leopoldina, e talvez tenha sido uma influência lá do imperador, que resolveu prestigiar, dar um cargo para ela, mas um cargo honorífico, porque não se ganha nada lá. Ela foi simplesmente... E também é a única das médicas assim da academia que foi convidada. Ela não teve que fazer tudo isso que a gente tem que fazer, né? Visitar todo mundo, fazer o trabalho. Não teve, ela simplesmente foi convidada. Tem um prêmio até que chama Prêmio Madame de Rocher, que é um trabalho de obstetrícia. Então, é interessante isso. Isso ela assumiu em 1871. E a Léa Cora, que entrou, foi a primeira, em 1985, quer dizer, 100 anos depois. Né? Nossa, será que a senhora sabe como que foi o final da vida dela? Se ela... Ela não teve essa trágica, ela morreu de velha, já com mais de 80 anos. Mas o desenrolar é interessante. A única fotografia, não se sabe se é fotografia mesmo, é uma mulher bigoduda, ela se vestia com umas roupas, assim, uma saia compridona, uns casais assim, e ela, porque ela tinha bigodes, né? Então, uma cara feia, masculinizada, e ela dizia que aquilo tinha sido necessário para ela poder... Ela fazia à noite, por exemplo. Então, você andar pelas ruas, imagine, do Rio de Janeiro, no século XIX, no meio da noite, era uma coisa ruim, né? Difícil. E foi assim, mas foi um caso interessante. Que bonito. E a primeira médica, qual que foi o nome dela depois dessa senhora que era parteira? A primeira que entrou foi a Léa Cora.
A senhora Eu chegou a posso te mandar isso, conhecê-la? se você quiser, eu mando isso por escrito. Foi a Léa Cura, E em 1985. Ela fazia doenças infecto... Faz ainda, ela está viva. Doenças infecto-contagiosas. Foi a primeira. é, Depois e- vieram duas, né? A Nadir Roselli, que é a patologista, e a Ana Lídia do Amaral, que é a ginecologista. As duas morreram. Elas tomaram posse em 95. Eu tomei posse em 97. E depois disso, depois de mim, vieram, então, a Eliette Busquelá, que foi, acho que, 2004, a Patrícia, que foi em 2008, acho. E a Mônica Gadelha, que foi em 2014, acho. olha, E quando aí eu acabou. estive, eu só estive lá uma vez, que foi na posse do Dr. Rubens, mas eu não vi nenhum médico negro, não tem, né? Mas é aquela coisa, no Brasil é difícil você ter. Negro, assim, caracteristicamente, não tem. O interessante é que os fundadores, um deles era. Eu não me lembro se era o Meirelles ou depois eu te mando isso também. Ele era negro, mas era uma coisa excepcional, assim, né? E agora você vê, não é comum, né? Aquela falta do exemplo. Quando eu escrevi esse artigo para esse livro, as várias pesquisas que eu fiz, e tinha uma americana que dizia isso. Enquanto não tiver mulheres como exemplo, as meninas não vêm. Acontecendo agora, por exemplo, em relação ao racismo, aparecendo negros fazendo propaganda, fazendo filme. Isso aí facilita enormemente para que as pessoas vejam. Senão, como é que você vai? Não, uma menina negra vai comprar uma boneca, só tem boneca branca de olho azul. E a mesma coisa profissionalmente, né? Perfeito. E também não, eu também não vi nenhum oriental, assim, olhando, pelo menos no, como espectadora. Bom, em São Paulo seria mais fácil, né? Mas aqui, deixa eu pensar aqui, não me lembro de nenhum, não. Nem frequentando a academia também, não me lembro de nenhum oriental, não. Aqui em São Paulo tem muito, né? A imigração foi bastante. E eu queria agora perguntar de novo da parte de religião. Eu posso perguntar? Pode perguntar. Então, o que eu Bom, deixei de falar é o seguinte: eu estudei 12 anos em colégio de freira. Eu fui até o ciclo científico. No segundo ano, eu saí e fui terminar no Andro, colégio. Eu tive vários problemas, eu era muito questionadora, né? Então, eu tive várias discussões assim, teológicas, vamos dizer, era possível uma garota discutir teologia. Mas, então, chegou uma hora assim que eu me indispus com a Madre Superiora lá, porque né, livre-arbítrio, e ela dizia do negócio do livre-arbítrio, eu dizia que não tinha livre-arbítrio. Bom, aí resolvi ir embora para o Andos, e também porque era o último ano, na época chamava científico, né? Agora é segundo grau, e no médio, né? Então, eu queria fazer um curso também paralelo de preparo vestibular. Então, assim fiz. Bom, se você perguntar se eu sou uma pessoa religiosa, eu lamento muito não ter fé. Eu tenho uma amiga que tem uma fé assim, que é um negócio maravilhoso, né? Quer dizer, você, qualquer coisa, você pede para Deus e eu já tive momentos eu pedi muito para coisas de urgência e não deu certo. Então eu realmente meio que troquei de mal. Mas como sempre, na hora do aperto você acaba tem uma formação religiosa de muito tempo.
fiz primeira comunhão, fui crismada. Então, na hora do aperto, você sempre dá uma rezadinha, né? Você, quem sabe? Eu não acho que Deus tem obrigação de ficar fazendo o Corinthians, no caso, ganhar, ou o Flamengo ganhar, né? O pessoal reza. Mas eu acho que é como se fosse assim, uma coisa de você se firmar-se em alguma coisa mágica, maravilhosa, cósmica. Eu acredito muito numa energia cósmica, né? Eu não tenho hábito, não tive hábito de lidar com morte, né? A morte não tinha isso. Mas eu tive a vontade de ver assim, duas pessoas morrendo, né? A minha avó, a médica, estava do lado dela quando ela morreu. Tinha, acho que 12 anos. E é uma coisa muito estranha, você está uma pessoa ali quente, não é? Viva, quente, de repente fica frio. Para onde vai a energia? Tem aquele princípio Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se forma. Então, essa energia que vai para não sei onde, isso talvez a oração seja para você puxar um pouco disso. Mas aí sempre fica os resquícios, né? Então, eu fiz uma viagem muito interessante. Eu não te falei também, você perguntou de hobby. Eu já viajei o mundo inteiro, eu fazia quase que 2 vezes por ano viagem, né? Uma das viagens de Israel, e foi um grupo interessantíssimo, porque 12 pessoas, 4 católicos, 4 protestantes e 4 judeus. E o guia que recebeu lá era um brasileiro, judeu, naturalmente, né? E nós andamos aquilo tudo, e foi uma coisa muito interessante, porque você discutia com os outros, né? As suas impressões, e eles diziam o que achavam. E houve um fenômeno marcante, nós chegamos em Nazaré. Você é católica, cristã? Você? Eu estou na dúvida. Eu fui também criada católica, mas eu gosto bastante de estudar várias outras religiões, e eu ainda tenho esperança de reencontrar meu pai algum dia, porque sinto muita falta. Isso aí é uma coisa que é tentador, né? Muito tentador você ter fé, você acreditar, porque é o que a gente precisa. O negócio daquele planetinha azul que vai se afastando da nave, isso saiu, todo mundo viu, né, aquele vídeo lá espacial. Aquilo é apavorante, né, Luiz? Apavorante. Você está naquela coisinha ínfima, né? Absolutamente sem importância no cosmos, né? E você está ali. Então, eu acho que a gente precisa, eu gostaria muito, mas. Bom, o fato é que eu cheguei lá em Nazaré. Nazaré foi o local onde Nossa Senhora teve a anunciação, né? O anjo chegou lá, essa coisa você sabe, né? Da colégio. Uhum. O anjo chegou lá e disse que ela ia ser a mãe de Jesus e tal. E um lugar, uma gruta assim, e quando nós chegamos lá, tinha um solitário, ele estava sozinho no altar, estava rezando uma missa. Então, eu fiquei olhando assim, quer dizer, ninguém naquela missa, só ele. Não? Quando chegou na hora da comunhão, eu não tive dúvida, não? Eu fui lá. Então, desci lá, ele olhou para trás, assim, me viu ali, olhado, e me deu a comunhão. Então, isso foi um negócio assim, de uma emoção, sabe? Incrível, porque era como se ele estivesse lá esperando por mim, né? Que alguma mensagem, de alguma forma. Foi muito bom. Então, isso eu nunca mais repeti assim, emocionalmente, mas a É que gente faz o que pode, né? Então. eu entendo quando a senhora fala lamento não ter fé, porque eu também compartilho essa lamentação,
eu queria acreditar tanto quanto outras pessoas acreditam e ter esse consolo. Mas como médica, como cientista, eu me questiono toda hora. Então a gente quer procurar explicações científicas para esse fenômeno que acontece. Ao mesmo tempo, eu tenho tantas experiências incríveis com pacientes que eu vejo milagres acontecerem neles, né? Outro dia eu tive uma paciente que estava praticamente cega, o nervo óptico infiltrado, um caso super grave no meio da pandemia, já cega de um olho, e a gente se unindo, fazendo o que era possível e impossível, pulsoterapia, imunoglobulina, e aí não sabia se era infeccioso, se não era. E de repente essa menina começa a ter uma resposta, um olho que eu já não, que eu já tinha desistido, e ela volta a enxergar e de repente ela vem aqui no consultório com toda a dificuldade, transplante de córnea, tudo, e ela me enxerga 100%. Então, assim, são coisas que eu realmente fico imaginando por que o caso dela teve aquela evolução quando eu esperava algo diferente. E acho que a gente, como médico, tem a oportunidade de passar por várias situações emocionantes na vida, tanto para um lado quanto para o outro, né? Porque às vezes acontece o oposto também, uma complicação anestésica e de repente você perde um paciente saudável, e aí a gente se pergunta o porquê. Mas eu acho que a gente não deve ter nenhuma fé cega e sim estudar e entender por que os nossos limites, e era nesse ponto que eu queria chegar com a senhora, né? Pois é, eu resposta horrível da outra vez, então você, por favor, delete. Pode deixar. Aliás, aquela entrevista, você, de preferência, delete ela toda. A senhora, por que eu vou perguntar de novo, então, por que a senhora resolveu ser médica? Então, vamos ver do começo, né? Eu já falei da família, que era a família toda de médicos. O meu bisavô, ele se formou em 1876. Depois veio a minha avó, que se formou em 900, o meu pai em 1930, eu em 64, e o meu filho agora em 91. Então, isso tudo, quer dizer, a história da vovó doutora, a gente chamava ela de vovó doutora, né? Essa história muito. E tinha o negócio do meu pai também, né, que queria um filho médico. E nós somos três, eu sou a última, né, não tinha mais chance. Então, eu meio que me senti na obrigação, mas não foi obrigação, não. Isso é uma história que eu conto da mesma forma que teve a história do champanhe na geladeira, né? Que a minha mãe dizia que tinha um champanhe na geladeira, que meu pai não quis abrir porque eu era menina. Ele diz, tira dela, a história rolou, ainda está rolando 80 anos depois. E, bom, aí engraçado, eu tenho a percepção, eu comecei a pensar nessas perguntas que fez naquele outro dia, e eu tenho a percepção nítida, como você falou também com você, que eu era uma feminista precoce, porque me incomodou desde pequena a história de que o menino podia e não podia. E essa coisa da louça, lá em casa não teve isso, porque só tinha mulher, mas em todo onde tinha menino e menina, a menina, quando não ia, arrumar a cama do menino, né? Também tinha isso, de ser levada a trabalhar para o irmão. É uma coisa extraordinária. Bom, aí foi, e teve um detalhe também bom, que a faculdade, havia 3 faculdades na época, né? A nacional, essa da Praia Vermelha, as ciências médicas e a medicina e cirurgia. Mas tudo que não dá para falar isso, porque tem gente da academia que é das outras, né? Mas na época, todo mundo questionava, né? E era do lado da minha casa, quer dizer, era na esquina. Eu morava numa rua que desembocava na faculdade.
E eu fiz vestibular para as 3 faculdades, né? E apavorada. Eu digo, imagina se eu não passo nessa e passo nas outras. Quer dizer, o que, que eu vou fazer? Né? Será que eu vou, irmão, começar nas outras e perder um ano? Mas, felizmente, foi tudo bem, eu passei. Então, fiquei lá 6 anos e depois foi um trauma muito grande, porque era um prédio maravilhoso e, em algum momento aí lá da época da ditadura, não se sabe qual foi, o fato é que o prédio foi vendido, né? E anos lá ainda sendo demolido, e nós fomos para o Fundão, né? Para a Ilha do Governador dessa, mas não deixou de ser bom também. Eu fiz Porque prova tinha um no hospital do Fundão. lado, né? Eu me lembro, no dia que eu saí da prova, eu quase fiquei lá, mas depois fiquei aqui em São Paulo, né? Que eu saí da prova e vi aquele pôr do sol maravilhoso, e Onde? aí Aqui eu no Rio? pensei, Veja gente, só. a minha família é do Rio, né? A minha avó mora aí. E eu pensei, se eu estudasse aqui no Rio, ia ser um problema, porque eu ia olhar esse sol e ia querer ir embora Bater do palma, né? hospital. Lá em Ipanema, É, bater palma. mas aí acabei Mas que ficando pena que você aqui. foi, devia ter ficado no Rio, ué. Você Eu, formou em que ano? Que ano? 2007. Sete. 2007. Pô, mas E tá muito rápido tudo na sua vida, não tá? eu acho que eu entrei na faculdade cedo, com 17, então me formei com 23, então agora eu já tenho, vai fazer 15 anos de formado, e eu defendi o doutorado em 2017, 10 anos depois. E gosto muito do que eu faço, gosto muito de medicina, e eu acho que o que eu quero com essas entrevistas é descobrir mais do que o Google pode dizer, a essência de cada um. E às vezes na primeira a gente não fala tudo, né? A gente fica pensando depois. Vou até te Não, recomendar um. eu saí daquela primeira mal. Mal. Eu disse, Não, mas a gente repete, não tem nenhum problema. Pelo contrário. Eu até vou recomendar um filme para a senhora. Tem um filme que chama Radioactive, que é sobre a primeira ganhadora do prêmio Nobel, e eu acho que a senhora vai gostar muito. Depois a senhora assista. tá. Eu achei muito legal isso da vovó doutora. Como é que era? A senhora chamava sua avó de vovó doutora? A gente chamava ela de vovó doutora. Né? Era interessante, ela. Bom, naturalmente que ela era ginecologista e obstetra, né? Porque naquela Uhum. época já era difícil ser médica, para fazer outra coisa, e ela teve uma clínica enorme, sabe? De início, assim, o pessoal ficava assim, médica, mas aí aquele negócio machista, os maridos achavam melhor a mulher ir consultar uma mulher do que com um homem, né? Então, ela teve uma clínica muito grande e, em dia, tinha um consultório em casa. Então, uma rua aqui de Botafogo, era um terreno comprido, ainda está lá o terreno, não fizeram um prédio, acho que ainda não. Ela tinha 2 casas, uma casa na frente, que ela morava, tinha o consultório, e a casa mais. Aí nós moramos lá, meu pai morou lá uns tempos, né? E o meu tio também. Então, depois ela alugava para estudantes. Ela tinha medicina, que ela alugava a casa. Mas aí ficou velhinha depois, quando ela ficou velhinha, ela parou de trabalhar e ela fazia crochê. Eu falei para você de bordar, mas o negócio de bordar, depois assim, meu Deus do céu, pergunta do meu hobby, a única coisa para falar é que eu gosto de bordar. A minha avó fazia crochê assim, ela escutava 2 rádios ao mesmo tempo. É uma coisa, uma boa demonstração de agilidade cerebral, né? Porque você, um ouvido ouvindo uma coisa, o outro outra, e aqui coordenação motora. Então, foi assim, ficou ainda até, acho que ela morreu, tinha 85 anos. Então, Que e era delícia. a vovó doutora.
Porque A a sua minha outra mãe... avó não era. Então, isso aí foi porque a minha outra avó também tinha uma história interessante, não tem a medicina, mas foi ofuscada pela vovó doutora, porque a vovó doutora era a doutora. Que a sua outra avó fazia? A minha outra avó, ela era italiana e ela veio imigrada porque, quando era pequena, né, o pai dela, ela morava numa aldeia lá pequena, no norte da às margens do Rio Pó, é um rio grande do norte. E o pai dela tinha uma barca que fazia a travessia do Rio Pó, levava para lá. E aí, um belo dia, o que aconteceu? Fizeram uma ponte. No que fizeram a ponte, acabou o barco, né? Então, ele veio para o Brasil, ela tinha um irmão também, e nasceu aqui, depois um espanhol, e o espanhol morreu de gripe aqui no Rio de Janeiro. E ela ficou sozinha com 3 filhos, sem trabalho, sem saber o que fazer. Então, ela disse, bom, eu sei costurar. E aí desmanchou lá um vestido, tirou os moldes e começou a costurar. E nesse negócio de costurar, a minha mãe, filha dela, foi o meu pai, porque a autora começou a fazer roupa com a vovó Bibi, que é a outra. E um belo dia, ela pediu ao papai para ir buscar uma roupa na casa da vovó Bibi. Lá estava a dona Beatriz, minha mãe, que era muito bonita, e aí casaram. E o Então, que foi assim uma história. a sua mãe fazia o quê? Ela trabalhava fora? A minha mãe era dona de casa. Isso também me fez eu caprichar nos estudos, sabe? Porque eu não queria dona de casa, não queria mesmo. Essa história da sua avó é incrível, né? Porque a mulher, ela é multiuso, né? Ela consegue escutar com uma orelha outra orelha outro, e a sua habilidade manual vem dos dois lados, Pois né? isso é interessante, isso é interessante. Porque agora eu estou fazendo um curso de neurolinguística, sabe? De ginástica, que é muito interessante. E uma das coisas... Hein? Como que são os exercícios que a senhora faz? Olha, ábaco é formidável, né? Contas no ar, assim, cada vez mais difíceis, né? E aí tem vários, sudoku, e tem coisas de montagem, tangram, sabe? Muitos exercícios diferentes. E tem muita coisa assim, sabe? Você fazer simultaneamente uma coisa desse lado, desse, e outra aqui. Isso desenvolve, né, as conexões, né, sinapses. É muito interessante isso. Que bom, a senhora está gostando? Você pode usar o ábaco. E eu também, agora, para terminar, até desculpa a descontração, né? A orientação do professor Maurício era que a gente fosse bastante formal, mas com a senhora eu me senti à vontade agora de fazer essas outras perguntas. Eu queria saber um pouco das perspectivas futuras. A senhora tem netos, né? Se o seu neto resolver ser cirurgião plástico, o que a senhora vai falar para ele? Olha, faça isso porque... Não, eu tenho uma neta que vai fazer cirurgia plástica. Ela já disse isso. Ela é filha do meu filho médico, né? E de vez em quando ele leva ela, professor universitário, né? Ele leva ela para a faculdade para olhar, para ver as coisas, e tem lá uns exercícios para os internos, que é de sutura, né? Pedaços de língua, que eles ficam lá suturando, e ela está suturando também, né? Muito estudiosa, então eu acho que ela vai conseguir entrar. E aí é aquela coisa, por que eu tive um dos professores, você perguntou depois também, foi o meu obstetra, que era o Jorge de Rezende,
que era um Nossa, obstetra que é o do livro. conhecido. Não, então, ele uma vez falou, o Jorginho nasceu, o Rezende já tinha mais de 50 anos. E aí, quando ele entrou para a faculdade, eu uma vez perguntei para o pai, né? Eu disse, professor, será que o Jorginho vai fazer obstetrícia? Aí ele virou para mim, ele era muito pausado, sabe? Ele parou um instantinho assim e falou assim, burro será se não fizer. Porque não, você está com um caminho ali, quer dizer, eu fiz cirurgia plástica, o Diogo, meu filho, faz cirurgia plástica, vai entrar a Luísa para a faculdade e não vai fazer cirurgia plástica. Está tudo ali encaminhado, os conhecimentos, os métodos, então acho que realmente deve fazer, eu dou a maior força. Se outros quiserem... Mas a senhora foi a primeira na sua família, né? O quê? A fazer cirurgia plástica. A cirurgia, sim. Meu pai é cirurgia geral, obstetrícia também. Naquela época fazia cirurgia, era tudo, né? Então, ele fazia. Mas é uma coisa que eu acho que eu gosto. Tomara. Nós não falamos também das viagens. Você gosta de viajar? Eu gosto. Então, uma coisa, eu vou te comentar os conselhos, eu vou dar em seguida, mas conselho inicial é o seguinte: faça tudo que você tiver vontade, assim que for possível. Então, viagem, por exemplo, eu já viajei o mundo inteiro, né? Quer dizer, o mundo inteiro, claro que tudo quanto é lugar possível. E alguns lugares que eu fui não daria mais para ir, porque está fechado, ou porque acabou, sabe? Então, isso é uma coisa que vale a pena fazer. Tudo que você quiser fazer, podendo fazer, faça. É isso aí. E a coisa das perspectivas, um conselho, isso foi até o meu filho ator que disse assim, fala isso. Era quando houve uma jornalista que estava falando para uma plateia de estudantes, então, qual foi o conselho? Aí o conselho que ela deu, inicialmente, foi use o solar e cuide dos dedos. Então, você depois vai no Google e bota lá use o solar, falado pelo Bial. Ele pegou essa história e editou, fez um texto, uma musiquinha de fundo, maravilhoso. Né? E, para complementar o Pedro Bial, então a gente pode botar Shakespeare, né? Que o Hamlet dizia que estar preparado é tudo. Isso aí é o conselho que eu daria. O ator, para quem está começando, é um momento muito difícil, porque estranho, né? Não, sem falar nem da pandemia, mas o que vai ficar? Eu fico pensando, há especialidades que vão acabar. Isso aí, não quero dizer nenhuma assim, mas aqui no Rio, por exemplo, angiologia agora é feita pelo cirurgião vascular. Então, os clínicos que só angiologia praticamente foram absorvidos pelo cirurgião vascular, que faz tudo. E com a tecnologia, não bota isso não, porque vai ter angiologista aí, vai dizendo que é mentira. Quando você entra na profissão, é bom você fazer uma sondagem, não é? Para ver o que onde vale a pena você investir. Né? Há sempre um comentário a respeito da datilografia. Quando eu era garota, o negócio que era todo mundo aprender datilografia, porque era a profissão do futuro, não? Você ficar lá datilografando. Acabou, como acabaram outras também. Né? Então, preparem-se. Né? Estar preparado é tudo. Estejam todos preparados. Adaptáveis, né? Porque a sobrevivência também depende da adaptação. Né? Isso Darwin mostrou muito bem. Quer dizer, a gente tem que ser adaptável. Agora,
sem perder a humanidade e a elegância. A elegância é um negócio formidável. Seja elegante em tudo que você faz. Não? Que lindo. Heloísa, Oi. dessa vez vocês não falaram em nenhum momento do Pitangui, tudo bem? Ou faltou, ou... Mas da outra vez falou. Deixa eu ver, deixa eu ver seus pode olhos. pegar A o que senhora for consegue melhor. vir um pouco mais perto? Deixa eu Consigo. ver. Que olhos lindos que a senhora tem. Nossa, que olhos. Os olhos não envelhecem, né? O olhar, A envelhece. ele sempre fica lindo. Envelhece. Olha, eu comentei aqui em casa, eu operei catarata. Depois que eu operei a catarata, que eu vi como é que eu fiquei velha. Porque é horrível. Você avisa para os seus pacientes que eles vão levar um susto. Né? Eu não sabia que meu olho estava assim. Eu olhava assim, não é dessa maneira. Então, prepare psicologicamente seus pacientes para o pós-cirurgia. Você sabe que outro dia eu operei uma senhora médica também, muito inspiradora, de 92 anos. E na hora que ela chegou no pós-operatório, ela se olhou no espelho e falou assim: agora eu preciso arrumar essas ruguinhas. Então a gente faz a catarata e logo em seguida já marca a blefa. É isso aí, acontece sempre. Operei um paciente de pálpebra depois da catarata. Com certeza, que Mas bom. é Pena, assim. pena que não fui eu que operei a senhora, viu? Pois é. Mas foi uma mulher também. Que bom, Prestigia as que bom. mulheres. Deixa eu mostrar para você, não sei se vale a pena falar dos livros. Vale, Então, por favor. Tem 2 livros, esse aqui é de 77 e esse aqui é de 2001. Que lindos. E tem o livro também, que Deixa eu são ver. 2. Esse aqui é bem antigo e esse é mais recente, mas também são de poesia. Esses são seus? São meus. Que lindo! Eu escrevo muito. Então é um seu hobby, poesia. Pois é, eu falei para você, é ridículo, né? Então, viajar é o mais marcante na minha vida. Foi assim. A primeira viagem que eu fiz, eu nem era tão jovem assim, foi em 1972, eu tinha 31 anos. Quando o avião, fui para a Europa, né? Quando o avião passou depois do oceano, assim, que eu olhei pela janela e eu vi assim, o contorno. Mas olha, é uma emoção inacreditável. E daí para frente, foi... Olha, muito obrigada, parabéns pela sua trajetória. Espero de verdade te conhecer ao vivo. Pois é, vamos ver. Agora com o Rubem aí pontificando, né? Trabalhando a beça, né? Mas aí você fica mais perto da academia também. E com vai certeza. Se preparando, né? Ainda tenho muito arroz com feijão aí. Tá bom. Ainda tem. Mas, olha, muito obrigada. Eu agradeço a sua paciência, ter voltado a falar comigo. Bom, muito obrigada, Heloísa. Agradeço a sua nora também pela ajuda. Ela também tem os olhos lindos, né? A família toda. Então, tá bom. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.